Oi, boa noite, Carlos. Primeiro a chegar, hein? Pontualíssimo. Oi, Natan. Belinha. Oiê, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Então, tá bom. Dá um Aqui tempinho pro pessoal chegar. Fale. num cenário diferente, né? Coloquei uma luz aqui, que hoje é à noite, né? Não estou Uhum. em frente à janela. Em vez do café, tomando um vinhozinho, Oh, coisa boa. porque de manhã é café, de noite é vinho. Justo, justo. Boa noite, Leonie. Marlita. Pessoal chegando. Me deu até uma invejinha boa do teu vinho. É, dá tempo de você ir lá pegar. Vai lá que eu guardo aqui. Oi, boa. Sol. Então, vou me apresentando. Na verdade, acho que o pessoal todo que está aí já me conhece, mas de qualquer forma, se tiver alguém novo, meu nome é Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica e a gente está aí finalizando já, né, as 21 lives sequenciais da nossa Verdade. maratona. Termina no domingo a sequência. E para quem, se tiver alguém ainda que não sabe do meu projeto, né, a gente está tentando divulgar informações a respeito do diagnóstico e tratamento dos pacientes com câncer. A gente tem trazido alguns pacientes que para contar a sua história, alguns familiares de pacientes e alguns especialistas da área do tratamento multidisciplinar do câncer, com a ideia de passar informações importantes e de ajudar, dar um apoio, talvez mostrar um caminho mais, já um caminho mais menos difícil, assim, de quem já passou pelas situações difíceis, na verdade. E para quem não conhece o Carlos ainda, que eu já vi que tem um monte de gente aqui que estava de manhã, inclusive, Carlos, a galera gostou da tua história, veio conferir o final da história aí, porque tem um Vamos monte de gente. contar. Tinha um monte Hoje de nós gente que vamos estava contar. de manhã e está aí de novo. Então, o Carlos, ele é um dos nossos colegas de projeto, né? Que eu já falei para vocês, dos nossos projetos de geração de valor guiado, orientado a propósito. Eu vou deixar ele depois explicar o projeto dele, porque eu acho que tem muito a ver com a história que ele vai contar. Então, quando ele chegar ali no final da história, eu acho que ele vai explicar o porquê do projeto dele. Uhum. Mas é um projeto muito lindo, Obrigado. muito altruísta, na verdade, eu acho, e muito importante também. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Pode. Eu estava hoje à tarde conversando e eu queria entender. é, é, eu não escuto no relatos da história de pessoas morrendo de câncer no começo do século passado, que já havia escrita e havia a comunicação um pouquinho mais difundida. O câncer é uma doença moderna, dos tempos modernos? Não, não é não. Eu acho que eles usavam algumas outras palavras, mas a gente já tem relatos, eles têm relatos. Eu vou te falar que eu já li sobre isso, mas a minha memória não é que nem a sua. Mas eu já vi que tem relatos.
eu lembro que eu vi que tem relatos sobre câncer já nas escritas egípcias, sabe? Não vou te. Quando eu li bem detalhado, mas agora eu não vou saber te dizer. Lá dizia exatamente assim as palavras, né, na tradução, palavras que não eram as palavras de hoje, mas que davam realmente a entender que era algum tipo de tumor. Agora eu não lembro nem qual. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu estava fazendo uma aula que eu vou dar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica, que é agora na semana do dia 15 de novembro. E eu comecei com uma história, bem rapidinho, passando sobre a história da cirurgia oncológica. E o cirurgião que é considerado o pai da cirurgia oncológica moderna é o Halsted, que inclusive o que descreveu a mastectomia radical. E ele é considerado o pai da cirurgia oncológica moderna porque ele foi o primeiro a defender que para curar um câncer cirurgicamente era preciso retirar todo o tumor em monobloco, com margens amplas, e que tinha que tirar as ínguas, os linfonodos, os gânglios. Ele usava a palavra gânglios em inglês, né? Mas hoje a gente chama de linfonodos. E foi um dos primeiros a descrever isso, que é o padrão oncológico hoje, né? Claro que na época que ele descreveu a mastéria radical, ele descreveu inclusive a retirada do peitoral. Hoje a gente faz isso só para casos extremos. A gente modificou a técnica para ser mais conservadora nos casos que é possível. Mas a gente usa os princípios dele. Sim, tem que tirar tudo em monobloco, sim. Tudo o doente, Com né? marcha. Não precisa tirar o músculo, que ele descrevia que tinha que tirar o músculo. Não precisa tirar o músculo em quem não o tumor não está pegando o músculo. Mas tem que tirar com tudo com margem ampla e tirar os linfonodos, ou pelo menos pesquisar o sentinela, que é o linfonodo principal, o guardião. E o Halsted fez a sua primeira cirurgia a sua primeira mastectomia radical em 1889 e descreveu ela, publicou, né, a descrição dela em 1904. 1894. Ele, E isso bem descrito já, sabe? E ele fundou um dos maiores centros oncológicos do mundo até hoje, que é o John Hopkins Hospital, em Nova York. Considerado, com certeza, um dos 3 melhores centros oncológicos do mundo hoje ainda. Então, ali já tem descrição bem objetiva, já com esses padrões oncológicos. E o que tem de curioso sobre ele é que tinha recém começado, na época que ele trabalhava, e ele defendia muito a técnica asséptica de cirurgia, que é você escovar as mãos com um degermante, né? Para matar os micróbios, usar luva, colocar campo em volta da cirurgia para não contaminar, toda aquela coisa de centro cirúrgico. Eu acho que não era exatamente, com certeza não era exatamente como é hoje, mas já defendia essas técnicas, estava no começo dessa discussão e ele defendia já. E a outra coisa que ele também defendia, estava no começo das anestesias, e ele também defendia o uso, inclusive ele testava nele mesmo, e ele ficou viciado em cocaína e morfina, fazendo autoteste como analgesia. caramba, que interessante. Mas uma outra coisa, é, ninguém sabe a causa do câncer, né? Ninguém sabe a causa, Mais certo? ou menos, assim, porque a gente nunca sabe direito a causa naquela pessoa, mas a gente sabe qual o conjunto da obra, mais ou menos. Eu já falei um pouquinho aqui, a gente falou um pouquinho disso na aula de oncogenética da Paula. Geralmente, você já ouviu falar sobre queda de avião, como que acontece?
Queda Geralmente, de avião? para cair um Ah, avião, geralmente não é um problema, porque hum, existe tanto controle de segurança que quando há um problema só, esse problema é detectado a tempo e não cai o avião. Geralmente, quando cai o avião, foi uma sequência de erros, de problemas. E assim é mais ou menos a formação do câncer na gente. Então, a gente tem um mecanismo anti-erro de destruição de célula defeituosa. Então, uhum, para que o tumor aconteça, também tem que ter mais de um problema. Então, uhum. por isso que, assim, se a pessoa tiver uma genética ruim, mas geralmente ela cuidar dos hábitos, isso a gente chama de epigenética, que é o que você consegue modificar da tua genética natural a partir de bons hábitos. Então, se a pessoa tiver uma genética que propicia o câncer e ela fizer todos os hábitos bons de prevenção, ela tem mais chance de não ter do que de ter. A epigenética é mais forte, porque daí você tem um defeito, mas aí você não. Sobre a epigenética, tem um ditado que diz que a genética carrega a arma, mas é a Hum. epigenética que puxa o gatilho. Então, se você não deixar puxar o gatilho, mesmo com a arma carregada, você não vai ter o problema. Então, E você acha que da epigenética, um dos fatores de maior, assim, de maior influência seria o emocional complicado? não sei se o maior, eu acho que ele é bem importante, sabe? Eu acho Uhum. que algumas coisas que a gente sabe que influencia muito em vários tipos de tumores. Por exemplo, a gente não tem dúvida quanto ao cigarro. É, A é. maioria dos tumores aumenta a chance em quem é tabagista, não é só o de pulmão. Outra coisa é quanto ao sedentarismo. É. Sedentarismo é um fator de risco importante. Alguns estudos têm mostrado que ele talvez fosse pior do que o cigarro. E a Nossa. obesidade. Hum. Eu acho que talvez esses três sejam os piores. Só que, como eu já comentei, geralmente o sedentarismo, a obesidade e a alimentação desequilibrada, que são três fatores isolados, sendo que eu acho que o sedentarismo e a obesidade são um dos piores, geralmente esses três vêm de mão dada. Então, geralmente, quem tem os três juntos e cada um é isolado muito ruim, e os três juntos, então, imagina, sabe? Por isso que eu Uhum. até te falei quando você falou hoje de manhã sobre como a tua esposa te chamou a atenção para prevenção, ela estava bem certa. Ela tava assim. E eu não, mesmo aos 40 anos, mesmo depois, eu só fui realmente, é, assim, prestar atenção em mim em 2014. Nós estávamos voltando do hospital, eu já não estava trabalhando, eu já estava com ela no dia a dia, nós estávamos voltando do hospital, eu dirigindo e me deu um apagão. Patrícia, que susto. Foi um apagão de poucos segundos, mas o carro andando e eu dirigindo. Quando eu voltei e eu tomei ciência, eu logo brequei. Foi o meu instinto, né? Mas a rua estava andando. E foi na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, não sei se você conhece, uma avenida bem Conheço. arborizada, larga Uhum. e muito movimentada, né? E, a, e aí eu tive aquele apagão e foi um susto tremendo, né? Na hora eu liguei para o meu irmão, lógico, e, e aí fui perguntar para ele, puxa, o que, que será que aconteceu, tal. Ele falou, olha, sedentário, acima do peso,
passando o estresse que você está passando com a Elaine, cara, você, se não se cuidar, vai você e fica ela, hein? E aí foi aí que eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção na minha alimentação, na sedentarismo, e aí comecei a me cuidar um pouco mais, e desde então não parei mais. Mas foi ali, e aí então, quer dizer, olha quanto tempo depois, né? 13 anos praticamente, depois Mas do do início. primeira vez, da primeira vez que ela falou. E só continuando, o negócio, o problema, eu acho, da dificuldade emocional é que ela é mais difícil de comprovar, né? De Hum, tipo fazer um estudo e mostrar que quem está estressado tem mais risco. A gente percebe muito isso na prática. A gente percebe muito, inclusive existem tumores que a gente chama que são tumores mais emocionais. Existem dois hum, deles que geralmente estão mais associados ao estresse, que é tireoide e mama. E, hum. é, Mas eu não sei se tem estudo quanto a isso, mas a prática clínica nossa, a gente, No dia a dia. em geral, vê as pacientes Eu vou, que tô te têm falando mais. isso pelo seguinte. E como eu disse hoje de manhã, né, eu tive quatro experiências, né, meu irmão, meu pai, minha mãe e a minha esposa. E olhando os quatro em comum tinham uma dose emocional bastante elevada, né? Assim, pessoas com um nível de emoção à flor da pele, os quatro. E eu lembro de ter lido uma reportagem quando meu irmão teve o diagnóstico de câncer. Logo depois saiu uma reportagem na Veja em que eles colocavam lá os principais fatores que causavam câncer. E aí tinha lá o tabagismo, é, desregrado na alimentação, desregrado para a hora de dormir e o tempo de sono, sedentário, obeso, é, aí, rancoroso. E aí a descrição daquilo era o meu irmão com louvor, sabe? Ele ticava todos os itens com louvor, tudo com louvor. A bebida alcoólica com exagero, tudo, tudo, Patrícia, era impressionante. Eu estava lendo ali, eu li, eu falei, gente do céu, mas meu irmão tica aqui, não é à toa que ele está com câncer, porque ele ticava tudo com louvor. Era impressionante. A Elaine não, a Elaine ela tinha ela tinha assim um hábito de se cuidar, principalmente em exercício físico. Ela gostava muito de correr, de fazer caminhada, aeróbico. Ela prestava bastante atenção na alimentação dela, sempre em dieta, aquele negócio, né? Uma coisa meio de mulher, mas ela vinha de uma genética que era bastante a favor dela. Então, ela tinha hábitos alimentares na juventude, adolescência e criança péssimos, né? Com muito refrigerante, muito salgadinho, muita fritura, muita carne. E aí, só que quando ela começou a ter alguma idade, e aí depois das gravidez, ela começou a não conseguir manter mais o corpo e o peso por conta da idade disso tudo. E aí ela começou a prestar atenção. Então, não sei se isso era reflexo, se o câncer acabou sendo reflexo disso. E a questão emocional, ela era uma pessoa com, assim, ela
Era, o nível dela era nível hard, hard, bem hard. Então, e aí veio o câncer na mama, né? Então, eu sempre, eu quis conversar com alguém que entendesse para ter certeza. Me Mas tira vamos uma, lá. me tira uma dúvida, aonde que foram os tumores do teu irmão, do teu pai, da tua mãe? O do meu irmão foi, ele era tabagista, né? Foi no pulmão. Foi no pulmão e era bem grande, não conseguiu nem operar. Entrou direto em quimioterapia, até houve um sucesso num primeiro momento, mas depois voltou e aí começaram a metástase, foi para o cérebro e tal, e tomou o corpo e tchau. Do meu pai, começou no intestino, fez uma cirurgia com muito sucesso, tirou tudo, ficou em ordem, ele ficou ótimo. E aí veio a pandemia. Ai, foi Então ele, recente, então. meu pai morreu dia 11 de agosto, faz 2 meses. É, ele fez a cirurgia em 2019 e aí estava naquele processo de fazer exame a cada 6 meses e tal. Ele fez os exames, estava ótimo em outubro ou novembro, estava bem, não tinha nada. E aí veio a pandemia em março e ele foi para a praia, 2020. E ele ficou na praia isolado, completamente isolado e sem fazer os exames. Mas estava bem, sem problema. No final de dezembro, ele começou a reclamar que ele estava um pouco enjoado da comida, que ele estava um pouco enjoado de ficar lá sozinho, que ele estava entrando num processo que eu avaliei como um processo depressivo. E aí ele falou que viria para São Paulo para fazer uma revisão do carro. Aí eu falei, então vamos nos ver e aí a gente almoça junto. Tá bom. Quando eu fui na concessionária encontrá-lo, que ele estava fazendo a revisão do carro, eu fiquei bastante assustado. Ele estava com a locomoção, ele já, ele fez 88 anos em fevereiro. Então, assim, ele estava muito perto de fazer 88 anos. Não é para ser uma pessoa super ágil, mas meu pai sempre foi muito bem de Ativo. saúde, muito ativo, sempre morou sozinho. Ele tinha um barco super bem, não tinha problemas. E eu senti ele com uma locomoção assim bastante lenta, difícil para entrar e sair do carro, para conversar. Eu fiquei preocupado, eu falei com meu irmão, ele falou: vamos fazer um exame de sangue nele, ver se ele está com anemia, alguma coisa. E aí, quando fez o exame de sangue, os marcadores tumorais deram explodidos. 7.000 e o outro 5.000 e não sei quanto. Aí fez o PET scan. Quando fez o PET scan, o médico da radiologia pediu para refazer. Ele falou: olha, alguma coisa está errada, não é possível. Eu acho que não deu certo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque daqui do pescoço até a cintura está completamente tomado. Eu não consigo ver, eu não consigo ver os órgãos dele. Está totalmente tomado, está tudo preto. Não tem nem lugar, um lugar assim cinza. Não tem, é tudo preto. Então eu acho que deve ter dado errado. E refez e estava certo. Estava totalmente tomado. Ele não sentia uma dor, ele não sentia um mal-estar, ele não tinha nada, nada. E aí o médico o oncologista falou: olha, uma semana, duas, tchau. Aí um oncologista, amigo do meu irmão, o Dr. Rafael Brandão, ele falou: olha, se a gente der químio, ele pode morrer da químio. Se ele não morrer da químio, existe um problema, uma possibilidade enorme do volume que ele tem de câncer, a químio matar, vira toxina e ele morre
da toxina, porque vai pro rim e o rim não dá conta e dá um chute geral. Chama Síndrome de lise tumoral. Isso, ele falou isso. E a terceira opção, que é a menos provável, é dele resistir à quimio e esse problema e melhorar. Mas a gente pode dar uma sobrevida para ele bem interessante. Bom, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, vamos tentar. Vamos tentar. Ele falou, então vamos. E ele foi bem, menina, você acredita? Ele foi bem, resistiu. Foi um drama, né? Durante a quimio, depois, tal. Deu um monte de revertério, mas ele conseguiu, reverteu e começou a melhorar. E começou a melhorar. E ele teve uma sobrevida aí de 7 meses, muito bem. Conseguiu resolver uma série de pendências que ele tinha. Ele tinha separado da esposa e não tinha ainda feito partilha, então deu para fazer a partilha bem. É, Alguns contatos com os netos que ele não tinha estabelecido muito bem, ele conseguiu dar uma retomada, não 100%, mas conseguiu dar uma melhorada. Então foi isso. A minha mãe, ela teve um problema no sangue. Ela teve Leucemia. uma, uma leucemia. Ela começou com um problema crioglobo, não sei o que, anemia. E isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo ao longo dos anos, evoluindo, 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 até que culminou na leucemia no finalzinho, foi diagnosticada a leucemia. Mas o que aconteceu é que essa crioglobulina blá, 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 deteriora os vasos sanguíneos. E o intestino é todo formado por vasos sanguíneos. Como deteriorou, o, o intestino dela rompeu. E ela teve uma infecção generalizada, foi para uma cirurgia, conseguiu colocar a colostomia, mas ela, na recuperação, teve 3 derrames. Ah, Na recuperação, foi bem a cirurgia, conseguiu reverter a infecção, mas ela teve 3 derrames. Derrames leves, mas que mas provavelmente foram. também tem a ver com a crioglobulinemia, né? Exatamente, ele falou isso por causa do Uhum. cérebro. E aí, e foram na memória recente, então ela ficou que nem a Dolly. Ela não Ah, lembrava o que tinha acontecido recentemente. E aí ela esqueceu que ela estava doente, dormindo, levantou à noite, isso logo depois da cirurgia, estava com uma cuidadora dormindo no mesmo quarto. Ela levantou, a cuidadora dormindo, ela levantou, sentiu uma tontura, caiu fratura de e fêmur. quebrou o fêmur. Aí foi ladeira abaixo, né? Aí foi uma coisa atrás da outra, ela foi piorando, 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 aí a leucemia foi tomando conta e acabou culminando, acabou falecendo. Mas essa foi a história da minha mãe, essa foi do meu pai. O do meu irmão também, né? Foi triste. E o da Elaine, então, a segunda parte da história. Mas eu precisava que você desse uma resumidinha, pelo menos no começo, para o pessoal que está aqui, que não escutou o começo da Não manhã. escutou o começo da história. Então, tudo começou. Opa, deu uma travadinha. Já volta. Voltou, voltou? Voltou? Voltou. Pronto. Para mim não travou nada, para mim tá perfeito. Mas aí, em 2001, apareceu o quadrante, foi lá, tirou, ficou tudo bem. Aí começou o acompanhamento. Em 2006,
Num desses acompanhamentos, ela descobriu, tinha um câncer localizado, era uma bolinha e não era grande, era uma coisa pequena, porém ele tinha raízes um pouco mais profundas já no linfonodos, e aí ela fez masectomia, né? Que fala? Mastectomia. Mastectomia total e também esvaziamento dos linfonodos. Fez uma quimio de 1 ano e ficou bem. Passaram-se 5, 6 anos. Em 2012 fez retirada do Photocard e estava sarada, estava super bem. Em abril de 2013 voltou, voltou e voltou bem pesado, com tudo tomado, muitas lesões, além do principal no mesmo lugar. E aí esse principal ficou, apesar da químio, tirou todos os outros, a químio conseguiu inutilizar todos os outros, aí fez uma cirurgia bastante radical, tirou esse, ah, esse músculo que você estava comentando, e foi uma cirurgia bastante complexa, bem forte mesmo. Aí foi bem traumática essa cirurgia e o pós-operatório. A partir daí começou um outro tratamento bastante forte em 2014. E aí, quando em 2014 começou e a coisa estava, a médica já estava assim sinalizando de que a coisa não ia ter retorno, ela realmente ia, o fim dela estava traçado. Sempre a esperança é a última que morre, mas era isso. Eu parei então de trabalhar e fui cuidar dela 100%, né? Abdiquei de toda a minha vida para tomar conta dela. E, e aí a gente, né, a família como um todo se envolve muito, né? Os meus filhos entraram nesse processo também, né? Eu lembro que o Caio tinha se formado no final de 2012, em 2013 ele começou 2012 para 2013. E 2013, isso. E aí então ele vivenciou bem esse iniciozinho, mas aí em 2014 ele já foi morar em Campinas, ele foi trabalhar na TAM, a antiga TAM, né? E aí depois, em 2015, exatamente, em abril de 2015, ele foi morar no Chile. E aí, quando virou Latam. E a Thaís, ela se formou em 2013, final de 2013, e já estava começando a trabalhar também. Ela foi trabalhar com meu irmão, né? Porque meu irmão é médico, ela é nutricionista, ela foi trabalhar na mesma clínica dele. Então, eles estavam no início da vida profissional deles. E eu tentei o máximo não envolvê-los, mas não tinha jeito, não tinha como. Principalmente a Thaís, ela estava no dia a dia, morando junto. Não tinha como, ela se envolvia demais, 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 demais. Acabava se envolvendo, né? Não tem como. A gente toda noite estava lá, estava em casa, né? E aí ela acaba se envolvendo. E aí a coisa foi indo em 2014, e aí chegou janeiro, e aí então a segunda parte da história. Em janeiro de 2015, Deixa eu só fazer uma ah, adendo. pode falar. Se o pessoal sair antes do final da história, a gente fez uma live de manhã lá no horário do Carlos, onde ele contou com detalhe todo o começo do diagnóstico, como que foi o baque do diagnóstico, e olha só, com muito detalhe. Eu falei assim que o que mais emociona, vocês já podem perceber a memória incrível que ele tem de coisas
O diagnóstico da esposa dele tem 20 anos e ele conta como se tivesse sido ontem, com horário, com detalhes. E então hoje de manhã ele contou todo o começo da história, o diagnóstico e todo o apavoro com cada recidiva, com cada retorno. A gente tem gravado isso e eu vou colocar lá junto com as lives, vai ficar na frente dessa para poder assistir o começo. E agora ele vai falar sobre a parte em que ela piorou, né? Em que eles realmente viram que ela não ia curar, que, Isso. que é a parte mais tensa da situação, né? Mais complicada. É a parte mais complicada. Só falando dessa questão da minha memória, né? Quando eu era pequeno e minha mãe queria fazer supermercado, ela me chamava, ou feira, fosse o que fosse, ela me chamava e abria a geladeira e falava assim: 12 ovos, 10 tomates, 2 pés de alface, um de brócolis. Ia falando a lista que ela queria. E eu ali do lado, só ouvindo. Aí quando ela estava lá, guardou? Eu falei, guardei. Chegava no supermercado, ela falou, e aí, o que eu preciso comprar? Isso, isso, isso. E aí eu ainda falava para ela o seguinte, vamos pegar esse corredor, que aí você vai passando no corredor, eu vou te falando o que você vai pegar, para a gente não ter que andar muito no supermercado. Eu já conhecia o supermercado, né? Então eu sabia onde estavam as coisas que ela precisava pegar. Eu tenho muito boa memória já desde sempre. Mas aí, enfim, janeiro de 2015, ela tinha feito já, porque ela já estava com metástase no fígado, no cérebro, e aí ela já tinha feito 2 baterias de sessões, de 10 sessões de radioterapia na cabeça. E aí, depois da radioterapia, você tem um tempo para fazer o exame, né, a tomografia, e aí vir o resultado desse processo, né? Tem a tomografia inicial, as radioterapias e depois a final, né? A melhor resposta da rádio em geral é com uns 2 meses de tratamento. Isso. E, e aí, nós chegamos lá em janeiro, o médico olhou o exame, olhou todo o processo, neurologista, e ele falou assim: puxa, eu estou aqui numa enrascada, viu? Puxa vida, não sei o que fazer. E a gente ali, sentado na frente dele, né? E ele, caramba. Espera um minutinho. Levantou, saiu da sala, voltou. Eu vou encaminhar o seu caso para uma banca de neurologistas daqui do hospital. Vocês podem voltar semana que vem? É, podemos. Tudo bem. Então tá bom. Então, semana que vem. Voltamos na outra semana. Ô, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que bom ver vocês. Tá, tá bom. Pô, e aí, o senhor teve a reunião? Tive. E conversou sobre o caso? Conversei. E aí, que vocês chegaram à conclusão? Chegamos. Qual que é? Não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada? Não. Não, mas como assim? Falou, não, o que a gente precisa fazer para matar as lesões que tem no cérebro, eu mato a senhora antes. Então, e fazer por fazer não vale a pena. A senhora vai sofrer e não vai adiantar nada. Então, nós não vamos fazer mais nada. Ah, então eu estou dando alta para a senhora não precisa vir mais aqui, aqui não é mais comigo. Ah, tá. E com quem que é agora? Esse departamento, a senhora vai falar com esse médico aqui, ele é o chefe do paliativos lá do hospital. Paliativo? O que é paliativo? Bom, acho melhor a senhora conversar com ele lá, ele explica melhor o que é paliativo. Tá bom.
Aí a gente saiu, era um corredor, Patrícia, enorme, super comprido no hospital, bem largo esse corredor, todo branco, né? E segurando na mão dela, e a gente caminhando. é, e de lembrar é complicado para mim, mas a gente caminhando nesse corredor, ela falou assim: Zé, eu entendi o que esse médico falou, ele disse que eu vou morrer? Eu respirei fundo e falei assim: olha, Elaine, o que eu entendi que ele disse é que a probabilidade de você morrer antes de mim é bem grande. Ela ficou quieta um pouquinho. Aí ela falou assim: bom, isso é que nós vamos ver, né? Eu falei: exatamente, é isso que nós vamos ver, vamos ver. E aí continuamos, né? E aí fomos ter essa consulta com o paliativo. Aí um médico muito, mas muito bacana, uma médica, e uma médica assim sensacional. De cara a gente bateu o pH com ela. Era aquela doutora Alessandra da dor, lembra que eu falei especialista em dor? E uma médica muito bacana, demais. A gente criou um laço com ela muito grande e foi incrível a nossa relação. E aí ela explicou. O paliativo tem por objetivo fazer com que esse processo, daqui para frente, a senhora tenha menos dor e melhor qualidade de vida. Nós não vamos mais nos preocupar em sarar a senhora. Até então, os médicos estavam muito preocupados em fazer a senhora sarar. Nós não vamos mais nos preocupar com isso. É, o diagnóstico que nós temos é que a senhora não vai ser mais curada. Não tem cura. Mas nós temos muitos recursos para fazer com que a senhora possa ter uma vida muito digna, muito boa, né? E por um bom tempo, né? E a gente não sabe quanto tempo, mas é por um bom tempo. Nós vamos fazer de tudo que seja bem longo. E, e pronto, e aí começamos, né, nesse processo. Foi um processo muito doloroso porque ela tinha muita dor, muita dor. Ela começou, por causa dos cânceres na cabeça, a ter confusão de datas, de confundir as pessoas de uma certa forma. Ela começou a ter dificuldades com ela mesma, né? Então, na hora de tomar banho, na hora de ir ao banheiro, tudo começou a ficar mais complicado. Alimentação, tinha que dar na boca, tudo foi degringolando, e de janeiro a julho a coisa foi ficando bastante complicada, cada vez mais complicada. Minha filha ah, tinha ficado noiva e decidida que ia casar em abril de 2016. E aí eu fui conversar com ela e eu falei, olha, Thaís, você precisa fazer alguma coisa. Se você quer que a sua mãe participe é, de alguma forma do teu casamento, porque em abril do ano que vem ela não vai estar. É certeza, ela não vai estar. Ai, pai, não brinca, que isso, tal, imagina, ai, como você é pessimista. Eu falei, Thaís, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. É a verdade. Quiçá que ela chega no meu aniversário, que é 7 de setembro. Mas se ela chegar do final do ano, ela não vai chegar. Ai, meu Deus, tal. Eu falei, olha, programa uma cerimônia simples em que ela possa participar de alguma maneira e dar a bênção para vocês, como casal. Ah, eu vou.
conversar com o Guilherme, vamos organizar. E foi o tempo passando. E aí chegou o Dia dos Pais. Meu filho veio do Chile para o Dia dos Pais. Estávamos só nós quatro, eu, Elaine e os meus dois filhos. E a gente pediu comida no América. Ela gostava muito do América. Não conseguiu comer absolutamente nada. Mas a gente colocou música e ficamos dançando. E ela tinha bastante dificuldade, estava muito magrinha, acho que ela estava pesando 44, 46 quilos, e ela até brincava, puxa, até que enfim eu consegui emagrecer. Mas a gente ficou dançando naquele dia, né, no domingo, e aquela noite foi uma noite muito difícil, muito difícil. E na segunda-feira de manhã, eu conversando com os meus filhos, nós decidimos então interná-la numa clínica que o hospital tem, que é uma clínica justamente para isso, para o finalzinho mesmo, né? E eu ia me internar junto com ela, essa era a ideia. Eles têm esse tipo de acolhimento, né? Um parente mais o paciente, e eu ia me internar junto com ela. E aí essa semana foi muito traumática porque a família dela, a irmã e os irmãos foram muito contra essa internação e ela já não estava tão lúcida, então ela não conseguia opinar muito. E aí todo mundo se reuniu para ajudar a montar uma infraestrutura em casa com enfermeiros e toda a infraestrutura para a gente poder ficar em casa, e não ir para um hospital, né? Onde não teria, ninguém teria acesso. Seria muito mais difícil, porque não era em São Paulo, então ia ser muito mais complicado. E aí, então tá bom. E aí, essa semana, de segunda a sexta, ficamos nessa função de preparar a casa para isso, né? E, e aí meu filho, percebendo todo esse processo, acabou não voltando para o Chile, ficou lá em casa e a coisa piorando, piorando. E aí na madrugada, quando a gente tinha conseguido arrumar tudo, ia começar todos os funcionários novos, iam começar na segunda-feira. É, Na sexta-feira à noite, de madrugada, eu fui acordar minha filha e falei, olha, vamos comigo, me ajuda, vamos levá-la para o hospital. Ela não está bem, ela vomitou muitas vezes, tá terrível o processo. Vamos levar. Ela falou, não, vamos, tal. Aí arrumamos, isso devia ser umas 4 horas da manhã, ou coisa que valha. Chegamos no hospital, internamos. Ela ficou na emergência no sábado. No domingo, ela deu uma melhoradinha. Na segunda, ela deu uma melhorada enorme. Ficou muito bem, Patrícia, muito bem na segunda-feira. Estava disposta, conseguiu tomar banho sozinha e conversando, estava ótima. E aí eu falei para minha filha, olha, tá aí o horário, agora é a hora. Pega o Guilherme e vamos fazer uma coisa aqui. Aí ela organizou tudo para o dia seguinte. Na terça-feira, ela, pumba, piorou de novo. E aí, na terça-feira, a minha filha se arrumou toda, colocou um vestido bonito, meu genro colocou um terno. O meu cunhado é pastor, meu cunhado foi lá, cantou uma música e fez uma oração. E aí a Thaís pôs a mão nela e perguntou:
mãe, você me abençoe, você abençoe o meu casamento? E ela falou, eu abençoo, filha, eu abençoo, Deus abençoe. E, e aí ela foi uma choradeira enorme, né? Você imagina. E essa foi a última coisa que a Elaine falou. No dia seguinte, de manhã, a, a médica me chamou e falou: Olha, ela deu uma piorada muito grande, o sistema renal dela não está funcionando bem. Nós resolvemos tirar os remédios dela por 24 horas para ver a reação. E então, o senhor fique de sobreaviso. Aí passamos a quarta-feira desse jeito. Na quinta-feira de manhã, a médica veio e falou: Olha, ela não reagiu, não aconteceu absolutamente nada. Ela, eu acredito até que ela já se foi, mas o coração dela ainda está batendo. Então, agora é só vocês. A gente não vai intervir mais nada, nós não vamos fazer mais nada, só vamos aguardar o coraçãozinho dela parar. Então agora é com vocês, vocês fiquem com ela, tal, fica à vontade. E aí eu falei, poxa, mas e quanto tempo mais ou menos a senhora acha que demora? Ela falou, olha, normalmente a minha experiência é que no máximo 24 horas, talvez 30 horas. E a Elaine ficou 68 horas. 68 horas. Ela só foi falecer no sábado, no final da tarde, às 6 horas da tarde. E na hora que ela faleceu, aí eu estava do lado e eu estava com um casal amigo, a gente conversando, eu contando o que estava acontecendo e aí a gente viu que ela parou de respirar. Chamei os meus filhos, a gente fez uma oração e, e aí acabou. E no dia seguinte a gente enterrou e foi um enterro muito bonito, muito gostoso. A gente já tinha programado as músicas que ela queria que cantasse. Ela, ela já tinha programado que ela queria que falasse, com quem que ela queria que falasse. E assim foi feito, exatamente como ela pediu. E eu já tinha me despedido dela antes, né? Bem antes, bem antes. Então, ali foi só uma formalidade, né? E esse foi então o fim. Esse foi os últimos dias da Elaine com a gente. Foi muito duro. A gente espera acontecer, a gente sabe que vai acontecer, mas na hora que acontece, a gente, nossa, vai lá para baixo, vai lá para baixo. Principalmente as crianças, né? O Caio e a Thaís, eles foram muito fortes, eles foram bem guerreiros, né? Mas não é fácil, né? Não é uma. Mãe é mãe, né? Mãe tem uma ligação muito forte, né? Muito maior, eu acredito, que com pai. E, então eu acho que foi bem duro para eles. Mas aí foi. Ainda bem, o Caio estava aqui, não estava no Chile, né? E ele ficou aquela semana aqui, e aí ele ficou mais uma semana, e, e aí foi o fim. Esse foi o fim total. Te falar que eu deixei de propósito essas últimas lives por último. Eu já conheço a história do Carlos há bastante tempo, desde o começo dos nossos projetos.
Ele, desde o começo, contou pra gente, emocionou todo mundo. É interessante porque eu já ouvi a história acho que umas 4 vezes, mas é cada vez com foco diferente e com detalhes num momento diferente. E, e cada vez é muito interessante. Com relação ao meu projeto, eu realmente fiz de propósito deixar por último, porque a minha ideia era realmente de começo mostrar para todo mundo que o câncer tem cura e passar bastante esperança, porque é no que eu acredito, é pelo que eu luto e no que eu acredito. Mas eu não poderia eu não poderia terminar as lives sem começar a falar de paliativos, porque é uma coisa muito importante. Na verdade, a gente vai ter uma live com um especialista, né, de cuidados paliativos, vai ser depois de amanhã. Amanhã é com a Summer, que vai contar a história da mãe dela. E o pessoal dos cuidados paliativos, eles falam que, na verdade, os paliativos não trabalham só com os pacientes terminais. Não é só com os pacientes que não têm mais chance de cura. Esses são os óbvios, o centro da atenção. Mas o pessoal dos cuidados paliativos, eles defendem que todo mundo que tem uma doença que ameace a vida deveria, mesmo que ainda com chance de cura, mas que, né, seja perigosa, grave, deveria ser encaminhado para os paliativos, porque eles poderiam ajudar tanto o paciente quanto a família, principalmente, muito mais cedo. E aí, se todo mundo fosse encaminhado para os cuidados paliativos, no momento da descoberta de uma doença que ameaça a vida, uma doença grave, não exatamente uma doença sem mais chance de cura, talvez não existisse tanta resistência aos cuidados paliativos. Porque hoje, quando o paciente chega, geralmente chega porque está na terminalidade, ele não quer, ou ele, ou alguém da família, muitas vezes existe muita negação nesse momento. E aí eles demoram muito para sair da negação e perdem o benefício da ajuda. Quando se fosse uma coisa como é que eu falo? Se fosse mais comum, mais já protocolo, toda vez que é feito o diagnóstico de uma doença grave, todo mundo ser encaminhado, e com certeza o paliativos ia conseguir ajudar muito nesse apoio psicológico, principalmente da família. Talvez não houvesse essa barreira. Tá indo porque a doença é grave, ameaça a vida, eles conseguem ajudar melhor a família, a entender, a ajudar, e não porque não tem mais jeito, né? Aí essa transição para quem realmente não tem mais cura seria uma coisa mais tranquila, não tão baque. É isso que o pessoal do paliativos defende, que deveria ser mesmo. Eles iam conseguir ajudar muito mais gente e os pacientes, quando chegasse nessa fase, não ia ser uma coisa assim, mudança radical. Até aqui a gente estava tentando, agora a gente desistiu e agora é com outro departamento. Esse é o problema. A sensação de você ir para o tratamento paliativo é de que você entregou os pontos. E o que eu defendia, não, nós não entregamos pontos. Eu acredito no milagre, eu acredito que pode reverter, eu acredito que ela pode ter cura e acabar toda essa história. Eu acredito, mas a realidade está me mostrando diferente. Eu tenho que lidar com a realidade. Qual que é a realidade? É o paliativo. Então vamos tratar o paliativo da melhor maneira que a gente pode. Mas eu não vou perder as esperanças. Eu vou continuar aqui, vou Vamos lutar torcer, até o fim. vamos lutar, vamos orar, vamos pedir para Deus, pedir para todo mundo, tal. Mas
nós temos que tratar a realidade. A realidade aqui é essa. E o que é que tem de melhor na medicina para que eu possa prolongar esse tempo da melhor maneira, né? E a gente encarou desta forma, mas eu via muita gente na negação. Meu pai viveu muito a negação nesses 7 meses. Eu falava para ele, olha, você tinha, no dia do diagnóstico lá que nós te contamos, eu te contei, e eu que contei para ele, eu falei, ó, você tem 2%, quiçá 2% de chance de vida. Tá claro isso para você? Ah, que choque, nossa, meu Deus, tal. Então, olha, ó, só que nós vamos tratar, quem sabe? Deus é um Deus de milagre. Então, bora lá, bora lá. Não vamos largar a mão. Só que ele fala, né, imagina 2%. Isso é exagerado, 2%. Né, que fazer químio, vou fazer 6 sessões aí e vou ficar bem. Aí vamos ver, o ano que vem eu faço mais alguma coisa. Tá bom, você vai ver. Vamos lá, vamos embora. Você quer pensar assim? Problema seu, tudo bem. Mas a negação é um problemão. Parece que se eu aceito, eu estou entregando os pontos. E não é uma verdade. Não é uma verdade. Lidar com a realidade é uma coisa. Aceitar entregar os pontos é outra coisa bem diferente. Até porque eu acho que entregar os pontos é muito ruim, né? Eu acho que abate o paciente brutalmente. Eu acho que não pode abater, não pode entregar os pontos. Você tem que lutar o tempo todo. No último instante, tem que lutar. Mas tem que, tem que ver a realidade. Bora fazer o paliativo, bora fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Então, essa consciência é muito importante. E aí, eu esqueci de linkar, acabei me emocionando, acabei de esquecendo de linkar com o meu projeto, né? Que Mas eu já ia chegar nesse ponto. você ia me lembrar, né? Aham. Eu tinha certeza. Então, o que que é o poder do legado, né? O poder do legado é justamente o que está acontecendo com a Elaine. A Elaine está imortalizando o nome dela, a existência dela, através desse legado que ela deixou, dessa força que ela teve no finalzinho de vida dela, naquilo que ela gerou no coração das pessoas em que ela conviveu nesse período. Então, esse é o verdadeiro legado, é a imortalização do seu nome, da sua existência, né? E o legado, ele só existe quando você tem propósitos na sua vida, quando você percebe quais são os seus propósitos. Então, a partir do momento que você vive uma vida de propósitos, você acaba deixando um legado. E para você viver uma vida de propósitos, você precisa estabelecer dentro da sua cabeça valores que são realmente importantes para você, só para você. Não necessariamente eles são importantes para mim, ou para a Patrícia, ou para o resto do mundo. Nós vivemos muito da nossa vida sob os valores da sociedade, dos nossos pais, do meu professor, do meu vizinho, do que os outros pensam. E não muitas vezes vivemos os nossos valores. No, no Brain Lab lá do André Burke, ele traz ele conta a história de uma enfermeira que vivia com pacientes de paliativo, pacientes terminais, e ela fez uma pesquisa mostrando, tentando diagnosticar
quais eram os maiores arrependimentos dessas pessoas quando estavam nessa época. E ela diagnosticou que eles tinham um arrependimento de ter vivido o valor dos outros e não os próprios valores. Elas estavam no fim da vida, morrendo, e aí elas falaram, putz, eu vivi minha vida inteira sobre o valor das outras. E o meu projeto, ele tem a ver com isso, que você pode, bem, saudável, lúcido, consciente, poder analisar, repensar quais são os seus valores e estabelecer eles na sua cabeça, viver esses valores, estabelecer propósitos baseados nesses valores e acabar eternizando o seu nome, a sua vida e fazer com que ela seja uma vida que vale a pena ser vivida, para que outra pessoa venha aqui numa live e conte a sua história, conte quem você foi, por que que você viveu, que valeu a pena ter convivido com você, valeu a pena você ter vivido. E esse é o meu trabalho. Eu quero criar uma comunidade em que a gente juntos construa esses valores, construa os propósitos de cada um e que todo mundo consiga deixar um legado aqui nessa vida. Essa é a ideia. Eu acho que além de deixar o legado para frente, de ajudar muita gente, a pessoa que que vive no seu propósito, como você falou, ela não chega arrependida no final. Então, por exemplo, você deve ter visto que, apesar, obviamente, que ela estava triste nesse final, por saber que estava chegando no final, obviamente sofrendo com todas as dores, mas a pessoa que viveu sob seu propósito, quando chega ali, não tem essa sensação de vida perdida, desperdiçada, na verdade. E eu acho que isso que é o mais importante. E, e, e o que o Carlos está falando é que a gente não precisa chegar num câncer para acordar para a vida. E essa é a ideia dele, esse é o projeto dele. Não, Exatamente isso. não precisa passar por um risco de vida iminente para acordar para a vida, para começar a viver a sua vida e não sobreviver. E isso que eu acho mais bonito, que ele está tentando fazer é acordar as pessoas, abrir os olhos das pessoas, é tentar mostrar isso para elas antes que elas cheguem no momento de se arrepender e não ter mais chance de consertar. Não E dá tempo, talvez, né? não há, às vezes não há mais tempo. Então, eu acho um projeto lindo e eu acredito muito nisso. É, por exemplo, eu acho que eu já vivo há muito tempo do meu propósito, mas a gente, quando começa a falar muito sobre isso e a estudar, o negócio vai ampliando de um jeito que, apesar de eu já viver do meu propósito, já viver ajudando as pessoas que eu considero, talvez nos momentos mais difíceis de suas vidas, é, de repente, quando a gente começa a se envolver com isso, você quer mais, e quer mais, e quer mais, você quer ajudar mais gente, quer ajudar mais aquelas pessoas, e é gostoso dar trabalho, mas é gostoso porque quando a gente está no propósito da gente, a gente recebe tanto de volta, e isso deixa a gente tão bem, o retorno, e eu tô falando retorno assim, ó, o agradecimento, o sorriso. Vocês não têm ideia do que é para mim ver o seu Haroldo, a Sandra. Eu até emociono, começo a lacrimejar aqui, porque é muito gostoso mesmo esse retorno. Então dá trabalho, mas vale a Que, pena.
E Patrícia, você está falando da sua profissão, você está falando do seu trabalho, que é, é uma área de muita dedicação e com pessoas numa situação muito vulnerável, né? Então, o propósito fica iminente, ele brota assim meio que numa obrigação, né? Mas a Patrícia, ela é irmã, provavelmente. A Patrícia deve ser filha. A Patrícia deve ter companheiro ou companheira, não sei. A Patrícia eventualmente vai ser mãe ou é mãe. A Patrícia tem primas, é vizinha, com certeza. Ela tem amigos. Qual é o propósito para com estas pessoas? Porque no seu trabalho já está super bem definido e está muito claro e está muito bem exercido. Mas e com todas essas pessoas? Será que essas pessoas dizem a mesma coisa que os seus pacientes? Será que todas essas pessoas têm esse coração abundante em relação à Patrícia? Talvez orgulho, mas será que elas sentem a Patrícia da mesma forma que um paciente sente a Patrícia, a doutora Patrícia? Então, é essa abrangência nossa como ser humano, né? Porque a gente exerce muitos papéis na nossa vida, né? E, nós não podemos nos concentrar num papel que seria o profissional e falar, pronto, estou lá, estou bem com o meu propósito, vou deixar um legado lá, uhul! Mas e os outros, né? Um exercício muito bacana, Patrícia, é a gente imaginar o nosso velório. E aí imaginar essas pessoas todas nos visitando no nosso velório. O que que elas vão estar falando? O que que cada uma dessas pessoas vão falar? Cada uma delas vai comentar alguma coisa. E aí você imaginar o que elas vão falar, às vezes você pode ficar muito chateada, às vezes você pode ficar muito feliz. E aí, para você ficar feliz, com certeza, você então estabelece um objetivo de propósito para como filha. Então, com os meus pais, quero isso. E aí você começa semanalmente a trabalhar para que eles sintam isso. E assim com cada um dos seus papéis. E aí eu faço assim porque cada papel é um chapéu, né? Então, chapéu de irmã, chapéu de filha, chapéu disso. Então, são vários chapéus e que você vai trocando e que você precisa estabelecer para cada um deles. E aí, ah, todos esses propósitos vão estar ligados com os seus valores, aquilo que está dentro da sua mente, que é o seu mindset, que você decidiu qual é. Você fez uma autorreflexão e decidiu quais são os seus valores. Baseado nesses valores é que você vai reagir e vai fazer o propósito para cada um deles. Esse é o projeto. É um projeto longo, não é um projeto de estalar de dedos, mas é um projeto que vale a pena. Vai ser muito gratificante. Estamos começando agora, né? Não Mas tenho ele é bem dúvida que longo. vale a pena. Vale a pena, sim, com certeza. Vai ser muito gostoso. Tamo junto, né? Então, gente, ele ainda tem as lives até domingo direto, maratona também. Ele tá fazendo que nem eu. Só E que o meu é às 7h07 da manhã. às 7h07. A gente tá nos extremos, né? O teu não é ainda o mais extremo da manhã, que tem as lives do Do André, André. É. 5h37. 5h37. Mas eu acho que você vai levar uma galera daqui para lá, hein?
E não sei, você pretende continuar lives para depois do Eu domingo? pretendo, Eu eu também pretendo. pretendo. Eu pretendo, eu ainda não sei em que formato, mas que com certeza eu vou fazer. Hoje eu estava conversando, eu acho que eu pensei num formato que é o que está assim bem forte para mim, fazer segunda, quarta e sexta. Sendo segunda-feira eu vou desenvolver um tema, na quarta-feira eu vou fazer um responde com o Carlos, e aí então eu vou trazer alguém que está assistindo me fazer perguntas e eu respondo. E na sexta-feira eu vou trazer um convidado. Vou fazer isso toda semana, segunda, quarta e sexta. É, eu acho que esse é um formato que eu vou me sentir mais à vontade. Eu adorei fazer live. Eu também gostei. Eu não sei se o povo está gostando, mas eu estou amando, amando. Eu estou É, gostando o meu bastante. problema é que para fazer as lives e continuar a minha vida doida, eu tô quase sem dormir. Gente do céu, eu tenho essa noite mesmo, eu acho que eu dormi menos que 3 horas. E aí isso não realmente tá ruim. Então, É, eu não não consigo é bom. manter assim essa frequência, mas eu acho que 2 vezes por semana eu consigo. É, E eu ando bem cansada. Eu já tinha uma rotina doida, eu já tinha um imagino. horário meio sobrecarregado e não consigo diminuir as outras coisas. O que eu conseguiria diminuir é o exercício físico, mas é o que me faz conseguir levar o resto todo. Manter, né? E aí não dá. Então, E então eu vou continuar também. Imaginei que você ia continuar também. Também gostei, meio viciante. O André falou isso pra é, gente, né? Quero ver vocês parar depois disso. é verdade, é verdade. Muito gostoso mesmo. É gratificante. Às vezes, logo no comecinho, eu fazia lives com uma pessoa assistindo, duas pessoas, mas eu esquecia quantas pessoas tinha, não importava. Eu estava ali me entregando de coração, estava muito gostoso. Muito bom mesmo. Foi muito bom. E a com convidado, então, é o, a cereja do bolo. É muito gostoso, porque aí vira um bate-papo, né? E eu adoro falar, eu adoro contar histórias, então aí eu trago um monte de coisa e o outro lado também. Com a Ana Cláudia a gente teve que, do Great Box, o projeto dela é maravilhoso, aquele negócio de conectar os pais com os filhos através de um jogo, é muito legal. Nossa, Fantástico. lúdico. É muito legal, é muito legal. E ela também gosta de falar, e aí pronto, né? Aí a live foi que foi muito gostoso. Amanhã vamos ter a Vanessa. Amanhã eu vou ter a 77 com a Vanessa. Vamos ver. Vanessa é super inteligente. Acho que vai ser legal. Muito, ela fala muito bem, né? Fala. Ela é muito jóia. Então, Sol, eu não durmo por causa de trabalho, na verdade. Eu Olha só, imagino. as minhas lives têm acabado perto das 10 sempre, porque eu também sou conversadeira e eu fiz todas as lives com convidados e a gente não quer parar de conversar, esse é o problema. E aí, Já são 15 para as 10. por exemplo, amanhã eu vou correr 5 da manhã. Amanhã, tipo, daqui a Nossa. pouco eu vou correr 5. E aí, para correr às 5, tem que acordar 4h30. E aí, geralmente eu termino a live e ainda tem coisa para fazer. Não consigo sair da live direto para a cama e por coisas para fazer. Porque se eu pudesse, não tenho nada para fazer, eu tô tão cansada que se eu desligasse aqui e deitasse, eu durmo. Mas aí tem mais coisa para fazer para amanhã, então ainda continua até conseguir dormir, e aí eu sou meio teimosa, mas é que realmente o exercício físico me faz muita falta. Se eu não faço meu dia inteiro em câmera lenta, fica tudo pesado, e eu já sei disso. Então,
mesmo dormindo menos, eu sei que é melhor eu dormir menos. Ainda vai ser melhor eu dormir 1 hora a menos, para 1 hora e meia, né? A menos para poder ir fazer exercício do que dormir 1 hora e meia a mais. Parece que eu passo o dia mais cansado. E, Então, Patrícia, você opera todo dia. quase todo dia. Segunda-feira é dia de fazer consultório, só porque daí eu tenho que fazer o consultório, né? Que é o pré-operatório, as consultas de Pré-operatório. operatório e de segmento, né? Pós-operatório imediato e de segmento, essas consultas de retorno Retorno. semestral, anual. Então, na segunda-feira é só consultório, quase sempre. Na segunda-feira é quase só consultório. Às vezes, quando o meu sócio tem uma cirurgia maior e que está meio sem tempo nos outros dias, quando amontoa muita cirurgia, às vezes a gente acaba fechando o consultório e fazendo cirurgia porque os nossos pacientes não podem esperar, né, na verdade. Mas, em geral, segunda é dia só de consultório, terça-feira eu opero, quarta eu opero, quinta eu opero, sexta eu opero. É só na segunda e final de semana que eu não opero. No geral, ainda. No geral. No E geral. aí, quando você opera, é de pé. Quando eu opero é de pé. E aí são algumas horas. É difícil, eu tenho bem poucas cirurgias menores, a maioria das minhas cirurgias mais de 3. É a média de 4, 5, 6 horas. Eu diria uma média de 5 horas deve ser. Mas aí eu tenho cirurgia que é de 8, 17. Meu Deus do céu. 17, imagina. 9, 17 já deve ter alimentação no meio, tem Não, quando a gente necessidade vai. de banheiro, tudo. Isso é engraçado que para fazer xixi eu já sou bem treinada. Para entrar em campo eu já tenho um tique, né? Eu já tenho isso de sair de casa. Eu posso ter acabado de ir no banheiro. Se alguém chega e diz assim, vamos sair, que eu sei que eu vou demorar, só o organismo, assim, vai sair de casa, tem que fazer xixi. E para entrar em cirurgia, assim também. Vai entrar em cirurgia, eu tenho que fazer xixi, porque eu não sei que horas que eu vou fazer xixi de novo. E aí, É, mas, é igual criança para viajar, né? Vai fazer xixi antes, senão nós vamos viajar. mas aí eu aguento bastante tempo sem problema. E a fome também geralmente não incomoda. O que é ruim quando começa a passar de 8 horas de cirurgia, começa a dar sede. Isso é mais difícil de controlar, começa a dar muita sede. De a gente Hum. tá jogando soro ali para limpar alguma coisa na cirurgia, dá vontade quase de botar a língua ali, de tanta sede, tipo, que dá. Não, e tem o ar-condicionado que deve secar o ambiente, né? Então a necessidade de umidade deve ser grande mesmo, né? Eu imagino, imagino, E aí, quando a gente imagino. sabe principalmente quando já sabe que vai demorar, que vai passar de 10 horas a cirurgia, geralmente a gente opera pelo menos em 2 cirurgiões, mas geralmente tem mais um monte de auxiliar, porque a gente tem residente, né? O residente ele já é Hum, médico e está aprendendo uma especialização com a gente, né? E ainda às vezes tem acadêmico que eu dou aula para o último ano da medicina. Então, uhum, geralmente tem mais um monte de auxiliar, mas as cirurgias grandes, pelo menos em 2 cirurgiões oncológicos. Mas a gente não costuma deixar um cirurgião oncológico sozinho. Então, quando a gente está só em 2, geralmente ninguém sai. Mas quando a gente sabe que a cirurgia já vai programada para passar de 8 horas, aí a gente combina com o terceiro, ou já de ficar meio que o tempo todo, mas daí quando precisa sair para comer, dá para sair, porque daí os dois continuam, um sai rapidinho, vai lá, faz xixi, come 15 minutos, volta. Ou às vezes a gente faz o rendimento mesmo, tipo, fica dois a maior parte do tempo, um chega, o outro sai só para ir no banheiro comer, volta, rende o que estava antes, volta, e daí aquele que veio só render vai embora fazer outra coisa. entendi. Mas a gente tem que fazer esse esquema porque não dá para isso atrapalhar o tempo da cirurgia, né? Que faz mal para o paciente ficar mais tempo do que o necessário, né?
para anestesiado, perdendo temperatura, coisa. É isso que eu ia falar, do anestesista, né? O anestesista nessa hora, o cara precisa ser bom para manter o paciente ali desacordado, naquele nível de anestesia, né? As E minhas nesse cirurgias caso, troca também o anestesista ou ele segura? troca, geralmente troca. Ah, Eles tá. se rendem para ir comer também. E é que não, o bom é não ficar em cirurgia grande, de grande porte, mais risco. É bom não ficar sem anestesista na sala, né? E aí, geralmente, eles se rendem para comer. E às vezes, quando é uma parte mais importante, mais trabalhosa da anestesia, às vezes eles ficam em dois mesmo. Por exemplo, os mestres cirurgias de HIPEC, que é provavelmente a cirurgia mais complexa, mais arriscada que eu faço, pelo menos até o começo, que a anestesia trabalha mais antes da gente começar, em questão de coisas para fazer, Aham. entubar, aí eles pegam um Corte. acesso central para fazer medicação, daí eles pegam a artéria para monitorar a pressão, essas coisas nada tudo. E então as anestesias da minha cirurgia levam mais de 1 hora das grandes, só anestesia. E aí, geralmente, nesse começo, às vezes eles ficam em dois. E nos high-pack, a maior parte da cirurgia eles ficam em dois. Para se Importante. ajudarem, né? Para não dar correria. Pati, espero ter contado toda a história. Não sei se era essa a expectativa, né? Não, era assim, conseguiu contar tudo. Acho que a gente deu para o pessoal entender bem o porquê de você estar se dispondo a ajudar todo mundo a fazer o que você fez, né? E porque eu acho que você fez e viu o quão importante foi, né? O Foi. Carlos largou tudo para cuidar da família. E aí, hoje de manhã, ele falou muito isso. De que depois ele viu depois, claro que já parece óbvio na hora, mas depois ele confirmou muito claramente o quão importante foi para ela ele largar tudo e se dedicar a ela, né, nesse Sem tempo, dúvida. o quanto foi importante para ele depois a tranquilidade de ter feito de tudo por ela e pelos filhos. E o quanto foi importante para os filhos ter visto o pai se dedicar para a mãe no momento em que ela mais precisava. E Sem a dúvida. tranquilidade que isso trouxe para todo mundo, para ela naquele momento e para todo mundo no pós, né? E aí eu acho que é essa tranquilidade, a falta do arrependimento, né? Graças a Deus, que ele quer passar para todo mundo, ajudar todo mundo a chegar nesse nível assim. É isso E aí. É exatamente isso. aí tem um monte de pergunta agora que a gente começou a falar de cirurgia, se eu já passei mal de fraqueza no meio da cirurgia. Nunca passei. Na verdade, quando a gente está na adrenalina, é uma adrenalina, um nervoso, não nervoso de ficar nervoso, mas é uma concentração por um negócio que é muito importante, né? Que a gente você só sente o cansaço mesmo. Às vezes começa a doer um pouco a perna, começa a dar sede, mas assim, o cansaço vem quando acaba a cirurgia. Quando eu, tipo, acabei, que daí baixa a adrenalina, tipo, resolvi, acabei, meu Deus, a hora que a gente senta no computador para escrever cirurgia, dá vontade de desmaiar, não consegue mais se levantar para ir embora. Porque daí vem todo o cansaço junto, vem. Mas enquanto tá operando, não, é bem engraçado. Dói a perna, dói o pé, dá sede, mas não, aquele cansaço não vem, você continua firme. A hora que acaba, você desmorona, desaba. É impressionante. É. E eu acho que eu já passei mal uma vez ou duas de dar meio que cinco PC. Eu não cheguei a desmaiar, mas dá aquele assim, tá ficando. Mas é engraçado que era sempre quando eu estava auxiliando.
É quando não é, quando você não tá naquela adrenalina toda, e aí geralmente, provavelmente alguma Que quem coisa, segura é a adrenalina, né? ou porque eu comi, eu não cheguei à conclusão, mas não, ou porque comi alguma coisa, ou não dormi direito, ou tá estressada com outra coisa, mas as duas, eu não sei se foi uma ou duas vezes que eu passei mal, a cirurgia nem era tão importante, não era uma cirurgia grande, assim, complexa, e eu tava auxiliando, o paciente não era meu. Daí dá aquelas coisas, tipo assim, eu tenho que sentar, daí senta, não, tá, melhorei, voltei pra cirurgia. Nas minhas eu nunca passei mal, e dá para ver claramente assim que por mais que você esteja dolorido com sede, a hora que acaba a cirurgia que você diz assim, ah, tá, agora eu posso relaxar. Aí vem tudo. Aí você quase desmaia. Daí. Fica ruim até de ir para casa. É, eu imagino, eu imagino. Nossa, hoje tem um monte de comentário, até para a gente se empolgou aqui na conversa, até para eu ler tudo vai demorar. É, mas eu Eu acho que vi que tem muita coisa escrita. Eu estava contando, eu também me empolguei e acabei não lendo nada. Não sei nem o que comentaram. muita gente agradecendo, agradecendo você e elogiando a tua força. Muita gente achou bastante triste, né? Obviamente. É triste mesmo. Ai, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu não vi se vocês viram, né? Quem não tá, a gente falou bastante numa live com a Denise, sobre a solidão, né, o projeto dela que é solidão no relacionamento, sobre o abandono das pacientes, principalmente com câncer de mama, durante o tratamento, por causa da cicatriz, por causa de todo o problema, na verdade. Porque, por causa do trabalho, da dedicação que tem que ter e que muitos maridos não estão dispostos. E Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito, muito, muito difícil você deitar do lado, que seja do lado, uma pessoa que não tem um pelo no corpo, não é cabelo só, é um pelo no corpo. Não tem sobrancelha, não tem cílio, não tem nada. Exala um cheiro de remédio, de tanta quimioterapia, de tanta coisa, e ainda tem um corpo completamente deformado. E a quimioterapia ainda levou aquela pessoa que aparentava ter uma certa idade a ter uma idade muito maior. Acaba com a pessoa, desfigura a pessoa. E você, no meu caso, homem, olhando aquilo, é terrível, terrível. É, é um exercício que você precisa fazer muito importante. Muito, muito importante. Porque senão você não aguenta. Não aguenta. Eu abri mão da, da, da minha questão homem por 3 anos. 3 anos. Abdiquei. Não, não era isso o mais importante naquele momento. Você fazer isso com. Eu estava entrando nos 50 anos, né, me sentindo super pronto, bem, e tendo que fazer isso. É uma escolha. Ela se sentia mal por perceber isso e falava: puxa, tal, olha, eu vou entender se você quiser sair. Eu falei: que? Está louca? Não, não, nós estamos juntos até o final. Estamos juntos, vamos junto até o final. Não tem essa, não. Não tem. Eu estou sofrendo? Estou. Mas você também está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Não, não vamos aliviar a dor de ninguém aqui. Vamos junto. Vamos junto. Nós estamos juntos no mesmo barco. Barco está chovendo para todo mundo. Tá sol para todo mundo. Bora lá. Bora junto. E agora, para você ter
esse tipo de reação, né, eu volto a insistir na questão dos valores, né? Foi uma reflexão que eu já tinha feito. Quando chegou aquela circunstância, a minha reação foi baseada nos meus valores, que eu já tinha. Então, é por isso que eu quero trazer vocês para essa reflexão. Porque o que o mundão tinha me ensinado não era isso. O mundão não falava isso para mim. O mundão falava para deixar ela está sofrendo, a vida, a sua, você vai continuar vivo. Não, você tem que pensar em você. Isso era o mundão, isso era a mídia, isso eram muitos amigos falavam isso para mim, mas quando você tem valores que já foram estabelecidos, você reage conforme os seus valores. Mas realmente é um fato. Foi um problema. Foi um dos detalhes bastante fortes e difíceis de serem vencidos. Não é fácil. Não é fácil. Então, a gente viu isso, tem um trabalho de Barretos, que eles fizeram pesquisa lá e 40% das pacientes com câncer de mama foram abandonadas pelos companheiros durante o tratamento. E eu não tô nem falando de pacientes terminais, eu não tô falando de chegar no ponto que tu tá falando da sua esposa. Eu tô falando de porque operou a mama e teve que fazer químio, de porque não tá mais, não consegue limpar a casa e cuidar das crianças, né? Então, essas coisas assim, porque precisa de ajuda durante a químio para, né, para qualquer coisa. Então, é um número muito alto que eu também não tinha ideia desse número. A gente falou sobre isso uma live. Mas o que me assustou Que mais, loucura. não, eu vou te dizer, o que me assustou mais foi o que a Marcela falou. Marcela é oncoclínica pediátrica. Foi uma outra live sobre o câncer infantil. Que ela falou que é muito comum a separação dos pais quando o diagnóstico de uma criança. O pai geralmente, porque a mãe começa a viver para a criança também, e o Nossa, pai, ó, isso eu não tinha a menor ideia. E ela falou que é nossa, muito comum. triste. Que triste. Que triste. Então, quando a pessoa É mais uma precisa de sociedade ajuda, doente, né? quando a pessoa mais precisa de ajuda, de quem ela mais precisa e espera, Conta. conta, recebe as costas. Mas é que tem um valor que é fundamental, Patrícia, que eu dizia quando as pessoas falavam, mas você precisa cuidar da sua vida. Eu dizia, olha, a minha palavra, ela vale alguma coisa. E eu disse lá atrás, tudo bem, foi no momento de festa e foi no momento de emoção, mas eu disse. Eu não posso desdizer. Eu disse, eu tô com você na saúde e na doença. Eu não disse na saúde e talvez na doença. Vamos ver. Eu não falei isso. Na Eu falei, eu doença, tô se com você. se tiver cura. Se for muito complicada, aí não, aí você vai ficar sozinho. Eu não disse isso. Eu não disse, eu disse na saúde e na doença. Então, meu amigo, não devia ter dito. Você devia ter pensado, vocês deviam ter me avisado lá em eu não falar. Isso você podia ter me avisado. Mas agora você querer que eu largue? Ah, aí você tá de sacanagem, né? Então, é assim, não fale, mas se falar, faz. Esse é um princípio, esse é um valor que eu tenho para minha vida. Eu não, eu penso antes de falar, mas se eu falar, eu faço. Então é assim. Falou, meu amigo? Faz. Simples assim. E as pessoas não dão valor para as palavras, porque a mídia fala que as palavras, não é bem assim, a gente dá um jeito.
Ah, tem um jeitinho brasileiro. Ah, tem... E aí as coisas vão. E aí quando chega uma coisa séria, importante, que você tem que a sua palavra valer, você abre mão. Você solta, porque tem a dificuldade, né? Não é na festa que você descobre os seus amigos. Não é, né? Aquele cara que toma cerveja com você não é o cara que vai estar na dificuldade junto com você. Não é, não é. Infelizmente, é assim que a vida é. Então, assim, eu contei hoje de manhã que eu tenho uma cunhada que é um anjo para minha filha. É um anjo. Ela é maravilhosa com os meus filhos. E ninguém pediu isso para ela. Ninguém falou para ela, ninguém nada. Ela foi em janeiro de 2015 em casa e falou olhando nos olhos da minha esposa: Você pode ficar tranquila, eu vou cuidar dos seus filhos. Ninguém falou para ela: olha, isso aqui é, então, estava aqui, você não pode fazer isso. Não, foi de graça. Ela foi lá e ela falou. E ela falou, e o que que ela fez? Fez. Falou e fez. Não só falou. Ela falou e fez. Faz. Faz. No presente, ela faz. Faz. Né? Ela é presente na vida dos dois. Presente. Principalmente a da minha filha. Que a ligação, né, de mãe e filha é muito forte. E ela tem duas filhas, minhas sobrinhas. E agora ela trata a minha filha como se fosse filha dela, igualzinho, não tem diferença. Então, como se ela tivesse três filhas, né? É de graça, porque ela falou, ela foi e fez, né? Então, eu acho que as pessoas precisam resgatar os seus valores. E é isso que o meu e-book traz, essa reflexão para você resgatar o que realmente você acha que é valor para você. E aí você viver baseado nesses valores, né? Então, é isso que faz a diferença entre você viver e sobreviver. Ter uma vida que vale a pena ou não. É isso. Deixar o seu legado ou só passar pela terra, né? É É isso isso aí. aí. Então, gente, acho que era essa história de hoje. É uma história linda. Eu já tinha falado, já tem uns dias que eu venho dizendo, a live da quinta é uma live especial. Vocês vão se emocionar, tinha certeza. É, e Foi realmente. mesmo. Foi especial. E amanhã, então, é a live com a Summer, que está aí quase todos os dias. A Summer é uma amigona minha do coração, foi minha residente de cirurgia, né? E hoje ela já é urologista. E nesse meio termo, enquanto ela está fazendo uro, então a gente já estava longe, ela estava lá em Porto Alegre. A mãe dela fez diagnóstico. E aí ela vai contar toda a história dela também. E acho que muita gente aqui conhece a Summer, né? E sabe um pouco da história, mas é bem diferente quando é contada assim, de coração aberto, com detalhes. Que a memória da Summer não é tão boa, mas é que dela tá mais recente. E é, não tenha boa memória, mas é que é realmente tô precisando de ura. A Summer é ótima, ótima ura. A tua memória é fantástica. Meu Deus, parece que você tá falando de ontem. Eu não lembro nem o que eu comi É, ontem. eu tenho uma memória muito boa. Tenho uma memória muito boa. Mas então, e no sábado vai ser com o doutor Luciano, que é um paliativista, né? É um médico dos cuidados paliativos.
que aí ele vai juntar um pouco das histórias aí e falar um pouco na parte técnica também. Mas é o que é mais ou menos o que eu estava falando antes, eu acho que é a ideia deles. E aí a gente acaba no domingo com o Dr. Bruno, que é nosso oncologista clínico, daí para tirar umas dúvidas sobre quimioterapia para acabar a nossa maratona. E já falei aqui que eu vou tentar a live pós-maratona, a primeira pós-maratona, eu vou tentar ver se eu consigo juntar minha equipe para apresentar para todo mundo. Os meus pacientes já conhecem boa parte da minha equipe, porque eles ajudam muito a passar visita, final de semana, a hora que eu estou em outro hospital, na outra cirurgia, eles dão uma cuidada dos meus, assim como eu dou na cuidada dos deles também, uma mão lava a outra. Mas queria te agradecer muito, Carlos. Imagina, obrigado você, Patrícia. E realmente eu vejo assim que realmente o câncer impactou muito a sua vida. E, Com certeza, e eu com imagino certeza. o baque cada vez, né? Principalmente depois que já teve o primeiro caso, o primeiro desfecho triste, cada vez que um diagnóstico era feito, imagino, não imagino, na verdade. Sinceramente, não imagino. E nossa Senhora. Mas aí eu acho que talvez isso também vai deixando a gente uma pessoa melhor. Sem dúvida, sem Pelo dúvida. sofrimento a gente também vai vendo o quão é importante tentar não deixar os outros sofrerem, né? Mas queria te agradecer demais. Imagina, foi muito bom. 1h50, você acredita? Eu fui Agora olhar agora as horas bateu o meu recorde, você bateu o meu recorde também. E a e não galera caiu, tem né? O firme e Instagram acho forte. que também gostou, não caiu, né? Exato. E a galera também, ninguém saiu firme e forte, o pessoal ainda, e ainda comentando e perguntando ainda. E eu queria agradecer também todo mundo que está aí e convidá-los Verdade. a quem se identificou com o projeto do Carlos a seguir também o projeto dele. Você viu que de repente a gente intercala as lives, eu faço um dia, ele faça outro, eu faço um dia, ele faça outro. Até brinquei, eu já vou começar a fazer votação, mas eu acho que eu vou fazer na terça. E eu estava fazendo votação já para segundo dia ser ou sexta ou domingo. Mas quando eu perguntei, todo mundo que respondeu no domingo. Então eu acho Ah, é? provavelmente eu vou fazer terça e domingo. Depois eu vou Ah, botar uma que legal. enquete direito, mas todo mundo que respondeu no dia que eu perguntei já respondeu no domingo. Legal, legal. Super bom. Então Super tá, bom. gente, eu acho que É por hoje isso. era isso. Foi isso. Muito obrigada mesmo para todo mundo e muito obrigada, Carlos. Muito obrigada mesmo por tudo. Obrigado você. Obrigado você por escutar e compreender. Obrigado. Obrigado pelo seu trabalho. Super lindo. Obrigadão, Patrícia. E a gente continua por aí. Obrigadão. Boa noite, gente. Até amanhã com a Sâmara, então. Tchau, Tchau. tchau, tchau.